bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando a respeito do mercado do leite. E hoje, especialmente, dia 1º de junho, é o Dia Mundial do Leite. Então a gente vai trazer detalhes de como que ficou o andamento desse mercado no mês de maio, né, referente então ao leite captado em abril. E quem vai trazer essas informações para a gente é o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Letícia. Um bom dia para você, um bom dia para todos que nos assistem. Antes de mais nada, parabenizar a todos da cadeia do leite pelo Dia Internacional do Leite, hoje, dia 1º de junho. Rafael, nesse mês de maio, como que ficou então o andamento desse mercado? A gente teve alta nos preços, nós sabemos que é um período aí de seca, de pastagens menos vigorosas, então a captação acaba diminuindo um pouco. Isso, exatamente. A notícia é positiva, Letícia. Nós tivemos agora no pagamento realizado em maio, o segundo mês consecutivo de alta no preço do leite pago ao produtor. Quando a gente considera a média dos 18 estados que a Scott Consultoria faz a pesquisa, esse reajuste foi de 3,8% em relação ao pagamento anterior, e na comparação anual nós temos aí o preço médio hoje 44,7% acima, né? Então, em termos de patamar de preço, uma situação favorável para os produtores, atenção mesmo com relação aos custos de produção. E, Rafael, essa alta nos preços que a gente viu agora, então, no pagamento de maio, referente ao leite captado em abril, ela se apoia mais em quê? Na diminuição da captação ou a gente teve uma demanda um pouquinho melhor? Com relação à demanda, Letícia, a gente destaca o cenário um pouco mais firme com relação ao consumo doméstico em relação ao primeiro trimestre, né? Então, nesse sentido, o pagamento do auxílio emergencial acaba ajudando, principalmente com relação à demanda por leite em pó, os leites fluidos, longa-vida, pasteurizado. Agora, do lado da captação, sim, foi o principal motivo dessa alta no preço da matéria-prima, o leite cru, né? Se a gente pegar o volume de leite captado em nível nacional em abril, que é o mês de referência do pagamento agora de maio, né, da produção de abril, caiu 7,1% e em maio a queda é de 2,4% na comparação mensal, né? Então essa menor disponibilidade de matéria-prima, maior concorrência entre as indústrias, dando sustentação aí aos preços, e a gente sabe, né, no caso da produção, não só a curva sazonal de preço, mas também o aumento nos custos de produção e as incertezas aí com relação ao mercado, fazendo o produtor pisar no freio com relação aos investimentos, principalmente da alimentação. Isso também agrava a situação ainda mais com relação à produção, sem falar no Paraná, por exemplo, outros estados, aí, regiões no Centro-Sul, no qual o clima foi bastante adverso também, impactou negativamente na produção. E, Rafael, falando no clima, né, que acaba impactando, então, na questão das pastagens, e aí a gente precisa de uma suplementação para a alimentação dos animais. Como é que está essa relação de custos de produção com o preço pago ao produtor? Está favorável, está desfavorável essa relação de troca? Como que está isso? De maneira geral, a gente tem ainda o milho, o farelo de soja em patamares historicamente elevados, mas vale destacar, Letícia, que o preço do milho recuou em maio, o farelo de soja também acompanhando aí a soja em grão, o dólar mais fraco também, com preços mais baratos, com preços menores aqui no mercado interno, né? Então, só para a gente fazer uma comparação, eu falei que o preço do leite produtor subiu 3,8%, né, no pagamento realizado em maio, ao passo que os custos de produção tiveram alta de 0,3%. E a gente destaca, como eu falei, as quedas do milho no farelo de soja, ainda que ligeiras, mas, por outro lado, os preços dos suplementos minerais, fertilizantes e outros insumos aí ainda segurando os custos de produção. Mas, de maneira geral, a gente teve uma valorização maior no preço do leite pago ao produtor em relação à variação no custo esse mês, né? O que traz aí um alívio e uma situação um pouco melhor de margem do produtor de leite. E em relação, Rafael, aos outros produtos lácteos, né? A gente tem aí, então, um cenário de população mais descapitalizada. A gente sabe que o leite é algo básico na mesa do brasileiro, mas e também os queijos, os iogurtes, como que fica a demanda e a questão do andamento dos preços para esses produtos? Vamos lá, então, de maneira geral, quando a gente pensa no consumo doméstico, né, que representa aí mais de 95% do que a gente produz aqui em termos de lácteos, né, a demanda por leite fluido, leite em pó, ela está mais firme em relação ao começo do ano, aos primeiros meses do ano, mas o consumo de queijos e iogurte ainda segue patinando, né? E nesse sentido, a queda na renda, o desemprego elevado, ele acaba impactando sobre o consumo dos produtos de maior valor agregado, né? Com relação às variações de preço, a gente teve um cenário mais firme e altas maiores no atacado, ou seja, os preços dos lácteos na indústria, o repasse
das altas ao produtor foi feito com os produtos, né? Então, por exemplo, a manteiga subiu 0,7% e o leite UHT quase 4% em maio, na comparação menor, né? Então, já houve um repasse aí dessas altas de preço da matéria-prima para os produtos lácteos, né? Agora, no varejo, a gente ainda vê essa dificuldade de escoamento, né? Como eu falei, principalmente para os produtos de maior valor agregado, e se a gente pegar a média de todos os produtos que a Scott Consultoria faz a pesquisa nos supermercados, houve aí um aumento de 0,1% em maio, né? E a margem, tomando aí como exemplo o leite longa-vida, né, o leite UHT, essa margem de comercialização do varejo em relação ao atacado, ela é a menor desde 2019. Então, isso corrobora com esse cenário de dificuldade de escoamento na ponta final da cadeia nos supermercados. E, Rafael, o que a gente pode esperar agora para o mês de junho, que a gente está começando agora? A captação deve seguir caindo? E o que a gente pode esperar da demanda? Com relação à captação, Letícia, de maneira geral, no Brasil Central, região Sudeste, parte ali do Nordeste, mais ao sul da região, a gente deve seguir com o peso da entre-safra, né? Então, a produção deve seguir caindo, com o capim perdendo qualidade, a situação aí de tempo mais seco. No sul do país, a gente destaca a questão das pastagens de inverno, que acabaram sendo também prejudicadas pela seca, a falta de chuva em algumas regiões, alguns estados aí, algumas regiões dos estados do sul, né? Mas de maneira geral a gente espera então uma queda na produção no Brasil Central e Centro-Sul, ao passo que no sul do país um pouco mais estabilizando, subindo a partir de junho com as pastagens de inverno. Mas do lado da oferta, o cenário ainda é de um volume mais ajustado, né, uma disponibilidade menor, com peso da entre-safra em São Paulo, Minas, Goiás, por exemplo, né, e também com as condições mais adversas, principalmente no Paraná. Então, a gente tem um viés de alta no preço do leite pago ao produtor, o pagamento a ser realizado em junho. Segundo a pesquisa que a gente faz mensalmente com os laticínios, 56% das indústrias acreditam em alta no preço do leite pago ao produtor e 34% falando em manutenção e apenas 10% falando em queda, né? Então, um cenário de alta, mas ainda com algumas incertezas, principalmente com relação à demanda. E a gente acredita num cenário um pouco melhor, principalmente no segundo semestre, acreditando na evolução da vacinação e reabertura gradual também do comércio, dos estabelecimentos aqui no país. Certo, Rafael, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Letícia. A gente que agradece a oportunidade. Um bom dia para você e um bom dia para todos. Estivemos aqui, portanto, com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria, nos trazendo detalhes sobre como ficou o andamento do mercado do leite nesse mês de maio, então referente ao leite captado em abril. De acordo com ele, houve um aumento no pagamento desse leite agora no mês de maio, aumento de 3,8%, de acordo com a média entre 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria, então alta de 3,8%, com preço chegando aí a R$ 1,90 o litro ou um pouco mais de R$ 2,00 por litro, dependendo da região. Segundo o Rafael, essa situação vem mais apoiada na diminuição da captação por causa do período de entre-safra do que propriamente pela demanda. Então, a gente teve uma captação no mês de abril menor, então, de 7,1%, então a gente teve aí menos oferta de produto, o que ajudou o preço a subir, e a demanda, segundo o Rafael, ela segue ainda patinando. A gente tem um cenário um pouco mais firme para o leite em pó e para o leite líquido, né? Mas os outros produtos de maior valor agregado, como manteigas, queijos, leites, iogurtes, ainda a gente segue com um cenário de demanda mais fraco. Os custos de produção subiram pouco também nesse mês de maio, menos do que o preço do leite, segundo o Rafael. A alta nos custos de produção foi de 0,3%, isso devido a um leve afrouxamento, né, no preço do milho, no preço do farelo de soja, mas essa alta nos custos de produção ainda se mantém por causa de outros insumos que são utilizados aí na produção do leite. De acordo com o Rafael, a expectativa agora para esse mês de junho é de viés de alta nos preços pela continuidade da diminuição da captação, porque a gente continua num período de seca e pastagens menos vigorosas, mas a questão da demanda ainda segue na incerteza se a gente vai ter aí uma deslanchada na demanda ou não. Tudo vai depender do avanço da vacinação, da reabertura gradual dos comércios, né, de acordo com
aí esse avanço da imunização da população brasileira. Eu queria deixar a todos que fazem parte da cadeia de produção de leite os parabéns. Hoje, no dia 1º de junho, é comemorado o Dia Mundial do Leite, esse alimento que está presente na mesa de praticamente todos os brasileiros. A gente tem aí de crianças até idosos, né, que gostam de tomar o seu cafezinho com leite no final da tarde. Então aí os parabéns a todos vocês que fazem parte dessa cadeia, desde o setor produtivo até o setor industrial. E antes de ir embora, eu queria deixar um convite a todos vocês que nos acompanham, seja pelo site Notícias Agrícolas ou seja pelo YouTube. Se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo no canal e não perde nada. A gente também está em outras plataformas de redes sociais, estamos no Facebook como Notícias Agrícolas, também no Twitter, @Notiagre, e no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.